tá? A pergunta de hoje é essa aqui, olha. Como os textos bíblicos se tornaram bíblicos? Como os textos se tornaram bíblicos, né? Então vamos ver alguns itens que nos respondem sobre esta afirmativa. Como é que aquele texto, aquele salmo, porque muitos salmos foram escritos, mas como aqueles chegaram a ser considerados bíblicos, inspirados do cânon e etc. Na linguagem religiosa de sua época, Moisés afirmou que os seus textos foram escritos ou diretamente pela mão de Deus, porque Deus escreveu, né, através dele. Nisto, ele afirmava que ele ficava face a face com Deus. Tudo isto era muito comum nos escritores religiosos de seu tempo, em relação aos deuses, principalmente no Egito, onde ele cresceu e se tornou quem foi. Então era comum. Eu estava com ele, ele estava comigo, né? Dando autoridade ao que ele entendia que foi Deus, aquela divindade que passou aquelas informações para ele. Não há nada de desonesto. Isso era algo muito espontâneo e natural naquela época. A Bíblia afirma que ninguém jamais viu a Deus. Até esta questão, ouvir a voz de Deus de maneira física, é algo improvável. Embora vários escritores afirmam ter ouvido de maneira audível, inclusive no batismo de Jesus. A Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não muda. Inclusive, não difere em sua maneira de agir. Sua revelação é a mesma em todos os tempos para todas as pessoas. Seu amor é tão grande hoje quanto foi em qualquer outra época. Se ele falasse de maneira audível, continuaria fazendo isto até hoje, já que quer alcançar, abençoar e salvar o maior número possível de pessoas. Há teólogos e muitos religiosos no cristianismo e em outras religiões que acreditam que Deus usa a boca de pessoas para falar mensagens a outras. Mas isto também é improvável, pois o recado que Deus mais gostaria de dar, se fosse esse o caso, não era repetir o óbvio, como vocês estão em pecado, vocês me desobedecem, se arrependerem, vou abençoar. Estas coisas que o Espírito já fala o tempo todo a todos, não é? O recado que ele mais gostaria de dar é orientar com sua onisciência onde alguém deveria ir e chegar a uma pessoa que naquele momento, se ouvisse alguma coisa sobre fé, tranquilamente se submeteria ao convencimento do Espírito Santo, como ocorreu com Filipe e o eunuco. Lucas, no texto que escreveu sobre Jesus, com a precisão não religiosa de um grego, indo direto sem poetizar o relato, disse bem como é que um texto se torna bíblico. No capítulo 1, versos 1 a 4, ele menciona o que aconteceu para escrever aquele evangelho em 60 depois de Cristo, o qual foi reconhecido como inspirado por Deus uns 20 anos depois, lá para os anos 80. Ele diz no verso 1 que muitas pessoas resolveram escrever a vida de Jesus naquela altura do tempo. Marcos no ano 55 depois de Cristo e outros antes e depois dele. Então, ele afirmou que, da mesma forma, compreendeu
que deveria escrever também. Ele entendeu isso. E foi o que fez. Provavelmente durante o tempo que Paulo esteve sendo preso em Jerusalém e conseguindo sair das garras dos líderes judeus, dos líderes religiosos, e se refugiando na proteção da lei romana, sendo levado para Roma. Tá? Então, provavelmente foi nesse período que Lucas, né, escreveu o Evangelho. Lucas conta, que escreveu não ouvindo a voz de Deus ou estando com Deus, mas foi investigar, pesquisar, ouvir, estar nos lugares que Cristo esteve e então relatar tudo que ficou sabendo. Ele foi pesquisar. 8. Quando se diz que o Espírito Santo inspira um escritor bíblico, não está dizendo que ele passou a ditar o que deveriam escrever. Não quer dizer que ele tomou posse das mãos e mente dos escritores, mas que fez o que fez com Lucas e fez com muitos, os quais seus textos foram importantes em cada momento e situação. Mas, para comporem a Bíblia que temos, o Espírito, sem forçar ninguém a nada, foi atuando para que depois de muitos cânones, depois de muitas listas de livros inspirados, todos no Antigo Testamento e do Novo Testamento, estivessem afirmados como bíblicos. Por exemplo, o Apocalipse, Judas, Tiago e outros foram os últimos a serem aceitos, quase 300 anos depois de escritos. Quase 300 anos depois de escritos é que eles foram compreendidos como livros inspirados. 10. Os livros que não compõem a Bíblia devem ser considerados inspirados da mesma forma pelo Espírito e foram muito úteis a seus leitores, porém, não foram entendidos como parte do texto bíblico para a posteridade. Então, foram livros, por exemplo, muitas cartas de Paulo, né? Muitas eu não digo, mas várias cartas de Paulo não estão incluídas na Bíblia, mas elas foram ótimas, maravilhosas para as igrejas que receberam, para os leitores daquele momento. Só que no desenrolar da história, por um motivo ou outro, esses livros, essas cartas, não foram entendidas como inspiradas, não foram entendidas que deveriam estar no cânon, né, do Novo Testamento. Entendeu? Mas foram úteis, foram bênção. A mesma coisa, a gente mostrou no instante uma lista enorme dos chamados outros evangelhos, além daqueles 4 que a gente conhece. Foram livros úteis, abençoadores, mas no desenrolar da história, chegou um momento que eles não foram entendidos como livros que deveriam estar no Novo Testamento. Tá bom? Não invalida o livro, mas foram entendidos como livros que não deveriam estar para, né, a posteridade, para dizer, olha, esses são livros que devem estar na Bíblia. Tá bom? Então, essa é a nossa resposta para esta pergunta. Como os textos se tornaram bíblicos? Tá bom? Nossa resposta.